Entrevista. 8h39. Queremos saudar aqui agora o médico cardiologista, Dr. Valdo Hermeson Daniel. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Hora Extra da Notícia. Alô, muito bom dia, Suelen, Aldo e Danilo e os espectadores, os ouvintes da 91.9. Um prazer estar aqui. Doutor, prazer todo nosso aqui recebê-lo no programa. Vamos começar por esse assunto, que é o nosso assunto principal da entrevista, né? Que são as pessoas que tiveram Covid e que agora estão enfrentando problemas aí, outros problemas no coração. Tem acontecido muito isso mesmo, doutor? Explica pra gente essa situação que está ocorrendo aí na nossa sociedade, aqui em Natal, até no país, né? De muitos casos de pessoas que têm Covid e depois problemas no coração. Isso. O Covid, nós estamos dia a dia aprendendo com ele, na verdade, nenhum médico teve isso na sua graduação ou na sua especialização. Uma doença nova que estamos aprendendo durante... Na prática. Estamos aprendendo a pilotar o avião durante o voo. Então, assim, realmente tem aparecido muitos pacientes com doença cardíaca, com a clínica de doença cardíaca durante o Covid e após ele. Por algumas razões. Algumas delas, pacientes que já tinham doença cardíaca e postergaram, deixaram de lado a sua doença, como se por acaso qualquer outra doença ficasse de quarentena devido ao Covid, que não é verdade. É um erro crasso, é importante dizer, deixar de cuidar de suas doenças pré-existentes por causa do Covid. Elas não vão esquecer de você, elas vão continuar e vão ter muitas vezes, um resultado não remediável. Outra coisa, o Covid, ele é uma doença, não é uma doença infecciosa só pulmonar, é uma infecção sistêmica. Ela causa uma reação inflamatória sistêmica. Então, ela leva a uma hipotensão, causa uma vasoplegia, quer dizer, os vasos se dilatam. Então, a dificuldade de manter uma pressão adequada. Ela causa também uma inflamação no endotélio, que é o tecido, vamos dizer, a pele por dentro dos vasos. Causa instabilidade nas placas que todos nós temos. Ou pode não ser uma placa de grande vulto, que causa uma estenose muito grande nos vasos, mas todos nós temos. E tudo isso vai fazer com que agrida o miocárdio, que é o músculo do coração. Então, o miocárdio, de repente, ele precisa de uma pressão para fundir suas células. Não tem, porque tem hipotensão. A saturação de oxigênio é baixa por causa da infecção pulmonar pelo vírus. Ele causa uma vasculite, quer dizer, uma inflamação dos vasos nas coronárias. Então, são várias coisas que agridem o coração. E, além disso, o próprio vírus pode causar uma miocardite, que não é peculiaridade só do vírus do Covid. Vários outros vírus provocam, mas o Covid também é. Mas esses outros comemorativos, vamos dizer assim, que o Covid leva, eles são mais prevalentes do que a miocardite. Mas a miocardite existe e é fato. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Hora Extra da Notícia. Obrigado. Falando em miocardite, quais são os sinais? Como é que surge a miocardite? Como é que a gente pode identificar isso? Pois é, a miocardite, os sinais são sinais pouco, vamos dizer assim, específicos, que é fadiga, palpitação, cansaço aos pequenos esforços. Então, assim, é importantíssimo naqueles atletas, e não só atletas profissionais, como atletas de finais de semana e tudo, que antes de voltar a ter suas atividades, procurem o seu médico para fazer exame, um eco, alguns exames laboratoriais, algumas vezes até é necessário fazer uma ressonância, para ver se há algum acometimento cardíaco para poder voltar às suas atividades. A miocardite, ela pode ser fatal, doutor? Pode ser sim. Principalmente quando não é diagnosticada precocemente e você expõe seu coração a um esforço. Então ele pode ter uma arritmia e você parar. E parar na hora, né, doutor? Parar É o na que hora. acontece em algumas
algumas práticas esportivas, né? O camarada Sim. ali para de repente, são esses casos, né? Isso, exatamente, exatamente. E o tratamento, doutor, como é que funciona? É diferenciado aí no tratamento da miocardite? Como é que o paciente, a que o paciente deve seguir aí para fazer esse tratamento adequado? Esse tratamento é com algumas drogas, mas assim, é o repouso. É importantíssimo o diagnóstico precoce para que você seja orientado a ter repouso. Às vezes você não tem, porque o exercício ele pode precipitar, né, um infarto, pode precipitar uma arritmia, que pode ser fatal. Então, assim, a ida precoce ao médico fará com que o médico oriente ao repouso e mantenha medicamentos até que isso passe, porque normalmente é uma coisa que Longa, não né? se mantém. Mas passa por cirurgia, não? Não, a miocardite não passa por cirurgia, não. É só o tratamento com remédio, no caso. Isso. Na linha de aprender assim, com o COVID, assim, eu faço um procedimento chamado cirurgia cardíaca minimamente invasiva. Inclusive de coronária. A cirurgia minimamente invasiva é fazer o mesmo procedimento através de uma incisão pequena e muitas vezes usando câmeras. Na cirurgia de revascularização do miocárdio, inclusive é com o coração batendo e através de uma incisão que vai de 4 a 8 centímetros. Bom, eu tive uma experiência e aprendi com isso. Obviamente, eu não tinha como saber quem que vai ter o COVID. E tive um paciente que eu operei, tinha umas lesões importantíssimas, assim, do risco realmente de morrer de morte súbita. E nós operamos, assim, eu operei, revascularizei, de forma minimamente invasiva. Depois, na fatalidade, ele teve o COVID. Precisou ser internado, só que como ele foi feito de uma forma minimamente invasiva, não foi aberto externo. Com isso, ele pôde, talvez vocês, acho que foi muito falado hoje, que o paciente com COVID, ele necessita, uma das formas é fazer a respiração prona, que é você ficar de bruço para recrutar mais alvéolos e tudo. Se a pessoa tivesse sido operado de forma convencional, ela não poderia fazer isso, porque a probabilidade da descência da sutura do externo seria muito grande. Então, esse paciente teve sorte porque foi revascularizado, foi sábio, e assim, foi revascularizado, porque se tivesse tido COVID sem a revascularização, teria morrido. E teve a sorte de ter sido revascularizado de forma minimamente invasiva, porque pôde fazer, ele foi entubado novamente, teve uma apresentação grave do COVID. Da COVID. Foi entubado, ficou em respiração prona e saiu como se nada tivesse acontecido, quer dizer, não tivesse uma cirurgia prévia. Que bom aí, né? Então que bom quer dizer resultado. que graças ao avanço das cirurgias tivemos aqui sucesso nesses Sim, casos, não é? Exatamente. Quanto tempo leva para fazer uma cirurgia dessa minimamente invasiva, doutor? Quanto tempo de cirurgia? Sim. Eu costumo dizer aos meus pacientes, eu vou responder dessa mesma forma. Existem 3 tempos. Para mim vai ser em torno de dependendo da cirurgia, umas 3 horas. Não muito diferente de uma cirurgia. Para o paciente é uma eternidade, então. Para o paciente é um segundo, É um porque segundo. ele dorme e Ele acorda tá não tem. dormindo, né? Agora, para a família é uma eternidade. Ah, então tá certo. Doutor, aqui a Augusta de São José do Mipibola mandou aqui uma pergunta, não sei se o doutor consegue responder, mas vou passar aqui, ela diz... Claro. Bom dia, eu tive Covid, mas fiquei apenas com dificuldade para respirar depois da doença. Isso realmente é uma sequela também? Augusta de São José do Mipibu. Ela precisa procurar um pneumologista para ver isso. Existem algumas terminologias, como Covid longa, long Covid, que são repercussões que são tratáveis, mas precisa ser diagnosticado e pode ser também o cansaço, nem sempre é pulmonar, pode ser cardíaco também. Então precisa ser investigado, Verdade. precisa ser feito esse diagnóstico diferencial. Então é importantíssimo que ela procure um médico para elucidar essa dúvida dela e tratar, claro. Doutor, sobre as novas variantes, a gente fala muito que todo dia surge uma variante e a gente fica mais temeroso, mas existe algo comprovado da relação do surgimento das novas variantes e o coração?
Existe alguma, por exemplo, a gente comenta muito da variante Delta. Existe alguma comprovação que essa variante tem provocado mais miocardites, por exemplo? Ou ainda não se chegou nesse nível? Não, não. Mas assim, o aparecimento de variantes é consequência do contínuo da circulação do vírus. Quanto mais o vírus circula, mais aparece variante. Então, por isso que é importante a vacinação. Não existe exatamente uma correlação entre as novas variantes e as miocardites. Não. Como eu disse antes assim, a miocardite ela não é uma coisa específica, peculiar do Covid. Muitos vírus podem provocar miocardite. Tá certo? E assim, só para assim, como é importante aproveitar, como é importante a vacinação, né? Existem pessoas que têm uma resistência, que eu entendo até os argumentos, mas assim, é fato como isso impactou na diminuição, inclusive dos casos mais favoráveis. Algumas pessoas se preocupam com a trombogenicidade, a formação de trombo de alguns tipos de vacina. Mas só que o Covid, por si, ele tem uma capacidade de trombogenicidade muito maior do que qualquer incidência de vacina. Então, assim, não é uma discussão sem sentido. Acho que a vacinação chegou para ficar. Doutor Valdo, me diga uma coisa, esse aumento de casos que pessoas que são ligadas a gente e outras pessoas também, em torno de 40 anos com problema cardíaco, aumentou realmente isso? Está tendo uma maior procura desses casos nos consultórios, nos hospitais? Pessoas até falecendo, inclusive com 40 anos de idade, que não era normal até um certo tempo atrás, né? É verdade. E até com menos de 40 anos também, né? Menos de 40 anos que é seu caso, né? Mas assim, Mas entenda, eu digo que aumentou muito os casos, pessoas de 40 anos, inclusive, falecendo. Verdade. Vítimas de infarto, né? Do miocárdio e tudo. É verdade. É como eu disse, assim, a doença, o Covid, ele causa inflamação e causa uma instabilidade nas placas e causa uma inflamação no tecido, vamos dizer, a pele por dentro dos vasos, o endotélio. Isso tem provocado infartos, realmente, em pessoas jovens. E assim, eu pessoalmente, eu tenho, isso é um dado só do observacional, eu tenho operado pacientes 39, 50, não que isso não tinha operado isso antes, mas, coincidência ou não, eu tenho operado pacientes com certa frequência nesse período. Pacientes até abaixo de 50 anos, 40 e poucos anos, que não é usual. Existe, mas não é uma parcela menor. Eu não sei se eu vou perguntar a mesma coisa, Delda, se é um complemento, mas... Desculpa. Pois não, por favor. Só para completar. Eu digo operar no sentido de revascularizar, né? Porque quando tem outras patologias, como cardiopatias congênitas, válvulas, que isso é realmente de uma idade mais nova. Eu não sei se vai ser a mesma coisa, eu acho que não, vai ser um complemento. Mas e a pacientes que não tiveram Covid? Não sei se o senhor também tem percebido isso, mas a minha impressão também. Pacientes que não tiveram Covid, mesmo assim, apresentam infarto com uma idade que não é comum. Tem chegado também muitos casos nesse tipo lá, o senhor tem percebido isso acontecer? E se existe, qual seria o motivo desse pessoal estar tendo tanto problema de saúde assim tão cedo? Danilo, assim, tem chegado pacientes assim. Convém a gente lembrar que nem toda pessoa que tem infecção pelo Covid tem clínica disso, né? Tem clínica disso. Isso precisa ser investigado, não é uma coisa óbvia, não. Isso precisa ser investigado. Até porque, assim, a gente, como o Covid está em ênfase, a doença, por razões óbvias, claro, a gente tende a achar que tudo é em relação ao Covid. A Covid. Né? Mas, assim, existe pacientes. A gente precisa fazer um estudo do número maior de pessoas para afastar, por exemplo, tendências familiares, né? Mas, sim, tem aparecido pacientes mais jovens e que, pelo menos, não relatam história de infecção do Covid. Pode ter tido. Sem saber. Mas sem saber. Doutor, um questionamento. Já entendi aqui que a miocardite ela se apresenta
oriundo de algumas infecções, não apenas da Covid. Mas quanto tempo depois de ter uma doença infecciosa, a gente pode detectar uma miocardite? Ela vai aparecer com quanto tempo depois? Só para a gente ter uma noção aqui e ligar o alerta. Olha, tem pacientes que mantêm os sintomas, ou assim, até se acentuam até 60 dias, 90. Isso, assim, tem vários trabalhos que isso não é um tempo determinado, entendeu? Mas não é assim, não precisa ser de imediato, não. Tá? Aqui a gente recebeu uma mensagem da Saúde Melo, ela diz aqui: bom dia, gostaria de saber o nome do médico que está dando entrevista na rádio. Dr. Valdo já responde. Dr. Valdo Emerson Daniel está aqui dando entrevista para a gente, tirando dúvidas aqui sobre esses casos de Covid, o pessoal que tem apresentado problemas no coração. Doutor Valdo, tem aqui uma pergunta também da doutora Ana Karina Castro, né? Quer perguntar ao senhor aqui como é que estão os avanços nas cirurgias cardíacas aqui do estado. Bom, a cirurgia cardíaca, ela, como houve um tempo atrás na cirurgia abdominal, ela caminha para o procedimento minimamente invasivo. Hoje se faz todo tipo de cirurgia praticamente de forma minimamente invasiva, que é através de incisões pequenas, como eu havia falado, usando câmeras e muitas vezes de forma endovascular também. Essa é a tendência que já chegou aqui. Assim, nós fazemos isso já há vários anos e, inclusive, eu já tive a oportunidade de dar aula isso em Roma, em Nova York. Isso assim é o que é, não só aqui, mas no mundo, é o que é de melhor, de menos invasivo, de menos traumático. A diferença grande, assim, na verdade, o que se é feito dentro é muito semelhante dentro do paciente. Mas o acesso, assim, e com isso, o acesso é totalmente diferente. Com isso, impacta na recuperação do doente. Na recuperação, na autoestima, porque você trata, por exemplo, uma senhora, uma moça, uma mulher, você revasculariza com incisão, pequena incisão inframamária, usando câmera. Então, assim, fica imperceptível, né? A cirurgia de revascularização, ela ficou impactada na época do presidente, fugiu agora, que era general, Figueiredo, que disse, a sensação que ele disse, porque abriu a externa, que tinha um caminhão passado por... As pessoas nunca esquecem essas declarações. Então, assim, isso tende a ficar no passado. É claro que hoje se faz ainda muito, mas, assim, é a tendência. Como hoje, ainda praticamente, é muito raro você ver alguém tirar a vesícula abrindo mesmo sem ser por laparoscopia, isso tende a ser na cirurgia cardíaca da mesma forma. Doutor Valdo, estamos acabando aqui o programa, só passar outra mensagem aqui da saúde que perguntou o nome do senhor. Ela diz aqui, ó: agradeço pela atenção, pela entrevista, parabéns aí pela condução da entrevista. Ela diz aqui que é um assunto de extrema importância, principalmente para os atletas. Tivemos casos recentes de ciclistas que infartaram aqui. Parabéns pela entrevista e pela competência ao doutor Valdo. Obrigado, doutor, pela entrevista. Muito obrigado a vocês e até logo mais. Obrigado, doutor Valdo, aí, pela bela entrevista aí. Desejar a todos uma ótima terça-feira. Obrigado a todos pela audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Obrigada a todos pela audiência, paciência. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você ouviu Hora Extra da Notícia com Aldo Clemente, Danilo Sá e Suelen Lobato.